Tá bom, vai assim mesmo. Tá bom. Ah, cara, e com o canto do passarinho, o violão de alta qualidade e uma moto passando aqui agora há pouco, a gente começa esse podcast maravilhoso e pós-depressivo depois desse jogo de Brasil e Croácia, cara. Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ouvinte. Como vai você, seja qual horário em que você esteja escutando? Eu, o co-host deste programa, Hitomi, vou aqui apresentar o Fora da Linha episódio, não sei como sempre, mas já passou do 30. Isso aqui foi mais longe do que eu esperava. E a gente tá com o nosso CEO, né? Pode se apresentar, que tava tocando este violão acústico maravilhoso. Eu tô muito triste com o resultado de hoje. Enfim, salve Legião, aqui quem fala é o Cliff, sejam muito bem-vindos a mais um Fora da Linha. Esse podcast que sempre aparece nas horas exatas que a humanidade precisa, né? Estivemos aqui presentes em todos os momentos marcantes da história brasileira. E hoje, como é de costume, não poderia faltar, estamos aqui para poder cobrir a derrota da nossa seleção. Eu tive que falar essa palavra com força, com vigor, porque é com as derrotas que construímos homens fortes. E certamente vamos nos levantar, vamos nos erguer para que em 2026, ano da tecnologia avançada, ano de Copa do Mundo, venhamos conquistar o tão sonhado Hexa. E dessa vez não estamos só nós dois, também estamos aqui com mais um grande integrante aqui para poder falar desse assunto que é tão... Vocês sabem que a gente não traz convidado aqui que entende do assunto? Trouxemos alguém aqui que entende do assunto. Então se... Olha só, pra vocês que comentam, nunca cheguei a ler um comentário assim, que a gente não é especialista em assunto, a gente tá aqui com ninguém menos do que um parente da comissão técnica brasileira que foi fazer o tour no Catar, porque foi um tour, porque eu me recuso a falar que eles foram jogar futebol lá. Por motivos de sigilo, e é claro, né, a CBF não queria vir aqui e zerar um oitão na gente, vamos chamar ele de... Como é que você quer se chamar? Não como eu quero me chamar, mas como eu me chamo mesmo, jogador noob, prazer em conhecê-lo. Jogador o quê? Noob. Jogador noob, vamos dizer assim. Então você pode pensar que é literalmente todos os caras que foram convocados pelo Tite, com exceção do Neymar. Eu ia fazer uma piada com aquele personagem do Mortal Kombat, mas acho que não ia pegar muito bem, não. Não, relaxa, o pessoal não sabe a paleta de cores aqui do programa. É degradê. Meu Deus. Realmente é quase napolitano, né, cara? Só tira o... Tem ninguém rosa aqui, não. Exato. Tá ficando. Ai. Eu vou começar aqui pelo primeiro tópico. Como é uma coisa que eu gosto bastante, que é futebol e tristeza, eu acabei fazendo aqui uma listinha do que a gente vai falar exatamente no dia de hoje. E o primeiro ponto, Brasil... Eu escrevi aqui meio que na pressa, tá? Então não levem a mal. Brasil surpreendeu negativamente na fase de grupo, se você olhar o retrospecto. Vamos lá, meus dois... O jogador aqui, como ele é da comissão técnica, ele sabe mais do que eu, mas o nosso amiguinho Cliff, ele não... Nada. Ele não acompanha futebol, ele é um desses caras que dizem odeio fute lixo na internet. Ele participou daquelas manifestações em 2014 contra a Copa do Mundo no Brasil. E ele que falava pra Dilma com aquela máscara do Anonymous, não vai ter Copa, não adianta me censurar. Então eu vou dar um mini exemplo aqui pra vocês e o jogador noob vai comentar aqui em cima. O Cliff também. Cara, vamos lá. O Tite assumiu a seleção em 2016. Antes disso ele treinava o Corinthians, aquele que ganhou a Libertadores, o Mundial. Maravilhoso. E vamos lá, se você for pegar, o Tite tem quase 80 jogos pela seleção e literalmente 6 derrotas, 6 ou 7. Ou seja, ele tinha muitas vitórias, menos de 30 gols sofridos. É um cara que realmente tinha um time perfeito. E você olhava os amistosos dele, tipo eliminatórias da Copa, a Copa América, era sempre resultados humilhantes pro oponente. Tipo 4-1, 5-0, 3-0, 3-1. E você chega na Copa, cara, o primeiro adversário seu é a Sérvia. E o jogo termina 2-0 com 2 gols sofridos, cara. É um pouquinho deprimente. Qual que é a opinião de vocês dois aí? Eu vou começar um negócio seguinte. Vamos lá. A seleção do Tite ela tava boa nesse início aí. Antes da Copa, obviamente.
Só que assim, a gente tem que lembrar de uma coisa. Antes disso, o que o Brasil jogou? Uma Copa América, algumas coisas assim mais regionais. Jogou a Copa do Mundo 2018. Jogou de 2018, mas vamos lá. Num saldo geral, a maioria das nossas classificações, das nossas vitórias e dos nossos jogos foram com seleções da nossa região. Então a gente pegou muito aqui, aqui da América do Sul a gente pegou a Argentina, a gente pegou o Uruguai, acho que chegamos a enfrentar México. Teve um momento que enfrentamos também, acho que foi o Japão. O Chile, a Colômbia, Japão. a Venezuela. A gente enfrentou o Japão e mais um outro time lá acho que foi a Arábia Saudita. E a Coreia do Sul. E a Coreia do Sul também. E assim, o Brasil, o que eu acredito que faltou foi enfrentar mais seleções da Liga Europeia. Porque, querendo ou não, é um tipo de território que a gente não está muito acostumado. E aí, quando chega em momentos como esse de Copa do Mundo, é muito comum que a maioria das seleções sejam europeias. Então eu acredito que faltou isso para a seleção realmente conhecer um pouquinho do terreno europeu. Bem, mérito ilustrativo, eu sou primo do amigo do tio do auxiliar técnico do auxiliar do Tite. E com as informações privilegiadas que eu tenho, eu pude apurar algumas informações. Mas assim, falando da seleção brasileira, no retrospecto dela, você tinha citado que o Brasil tem 80 jogos com o Tite e apenas 6 derrotas. Infelizmente, 3 derrotas, nossas últimas 3 derrotas, se você não contar os jogos contra Camarões, foram jogos importantes. Final da Copa América, perdemos a Copa do Mundo em 2018 para a Bélgica jogando melhor. Ai, cara, eu não lembro daquilo ali que é e acabamos perdendo a Copa de 2018. Acredito que não foi muito incompetência do Tite, eu acredito que não tínhamos muitas opções para as laterais do time, não tínhamos muitas opções no meio campo. O esquema foi esse que ele escolheu. Acredito que nós falhamos um pouco ali no final do jogo, na hora de segurar o resultado. Mas, infelizmente, não temos muitas opções. O Tite vai sair da seleção e o futuro da seleção é tenebroso. Imagina você com uma seleção do Mano Menezes, do Dorival Júnior, Dunga. Então, é um pouco complicado. O Guardiola pediu, só para trazer para vocês, o Guardiola pediu 2 milhões, ele pediu 2 milhões de euros para comandar a seleção, 2 milhões por ano. 2 milhões de euros dá 6 milhões de reais. Cara, acho que é por mês, cara. É por ano o salário da seleção. E a CBF não quis pagar. Assim, se a gente for parar para pensar, o Guardiola recebe 23 milhões por mês, por temporada, na verdade, no Manchester City. E acho que você tá confundindo, acho que era por ano o valor que ele queria. É por ano, é por temporada. O salário ele é baseado na temporada mesmo. A seleção paga menos mesmo, porque você tem menos jogos, menos trabalho se você comparar com o time. Mas pode pegar dinheiro público, cara. Eu sou completamente a favor de reduzir o salário dos professores cara, e pagar o Guardiola. Se você pega o retrospecto, a gente foi eliminado na semifinal da 2014. Quem chega na semifinal... Humilhante, cara, aquele jogo, inclusive. Quem chega na semifinal ganha 8 milhões de euros. 8 milhões de euros. Quem chega nas quartas de final ganha 2 milhões de euros. O que seria pagar 20 milhões pro Pep Guardiola e ser campeão? Não, e ainda mais, cara, que sabendo que a CBF ainda pode pegar dinheiro público e não existe responsabilidade fiscal no Brasil, então não é como se os caras negassem dinheiro porque, não, vai ultrapassar a dívida pública, porra nenhuma. Mas agora voltando pro assunto do retrospecto. Fato é que na campanha do Tite, desde 2016, a gente ganhou somente a Copa América e eu acho que as Olimpíadas, se eu não me engano. Mas tem um fato curioso que esses 2 títulos que a gente ganhou eram com times completamente diferentes. Por exemplo, pega a Copa América. Por exemplo, tinha o Cássio no gol, que era um cara que eu adoraria que tivesse ido para a seleção agora. E, por exemplo, se eu for pegar no geral, assim, tinha muitos jogadores diferentes. Então, foi uma seleção bem deprimente se você comparar com o retrospecto, né? Até se você pegar os amistosos mesmo, por exemplo, um cara que foi muito comentado, que deveria ter ido para a seleção, era o Gabigol do Flamengo. E ele jogou amistosos, tipo, recentes até, tipo, coisa de alguns meses atrás, e ele não foi para a seleção, né? Então,
sofreu-se uma diferença muito grande. Acho que até faltou um pouco de entrosamento da equipe, principalmente da reserva, para fazer algumas jogadas. Então aí você olha, 2-0 contra a Sérvia suado, um gol de 1-0 da Suíça num chute de sorte do Casimiro. E você vai jogar o time reserva contra Camarões, você toma um gol lá de um cara que eu nem sei falar o nome. Nos acréscimos ainda. O que você esperava? O único jogo que realmente eu acho que entregou um nível técnico bom, tipo, o que você esperava mesmo olhando o retrospecto do Tite, foi o jogo contra a Coreia do Sul. Então, como eu falei, olhando o passado, a Copa foi bem deprimente os resultados. Vocês querem falar alguma coisa para terminar esse assunto? Realmente, a gente teve um aproveitamento meio esquisito. E se a gente for parar para prestar atenção, esse último jogo ele foi bastante duvidoso. Primeiramente com as mexidas do Tite, porque foram mexidas em pontos cirúrgicos, porém de forma equivocada. Tirar pessoas que estavam tipo, saindo bem, como por exemplo, eu mesmo não gosto do como é, Militão lá. Eu não acho que ele é tudo isso, mas ele tava fazendo diferença naquele jogo e o cara foi lá e mexeu. Cara, Vinícius Júnior e o próprio, eu vou chamar de o Pombo, Richarlison, tava fazendo diferença também e foram tirados em momentos que não eram para ser tirados. Se era para conservar esses jogadores, eu acredito que o ideal seria começar com um time mais fraco e depois ir melhorando aos poucos durante a partida, mas num jogo como esse, num jogo de mata-mata, você não pode querer conservar os jogadores, você tem que colocar porque perdeu aquele jogo, acabou. E foi basicamente onde, ao meu ver, foi o erro principal do Tite. O retrospecto da seleção, se a gente levar em consideração o futebol apresentado na primeira partida, foi bom. A seleção criou chances, teve chances também com o Rafinha acabou não conseguindo converter, mas a seleção jogou muito bem, entrou no segundo tempo muito bem também. O jogo contra a Suíça foi um pouco atípico porque tinha perdido o Neymar, que é o cérebro da seleção ali no meio, ele que cria a grande parte das jogadas, né? E também temos que levar em consideração que o Tite escalou o Fred no começo do jogo. O Fred no meio campo ali, fazendo a função do Neymar, não funcionou. O Fred, pra mim, não deveria estar na seleção, não é um jogador que deveria ter sido convocado. E o Rodrigo conseguiu fazer muito mais do que ele fez em metade do jogo que ele jogou. Mas realmente, a seleção brasileira não consegue emplacar em jogos de mata-mata. Teve jogadas muito limitadas pelas pontas. A gente jogava a bola na ponta, o cara da ponta não sabia o que fazer, cruzava a bola, parecia brasileirão. E realmente não tenho muito o que dizer sobre os goleiros. Os goleiros que estão lá merecem estar lá, com certeza. O Alisson, Ederson e o Everton são jogadores que jogam nos times mais fortes da Europa. Acredito eu que o Ederson deveria ter sido titular no lugar do Alisson, porque o Ederson vive uma fase muito melhor no Manchester City. Mas os três goleiros, eles são bons mesmo. Na zaga não tínhamos muitas opções, era Militão mesmo, não tínhamos muito o que fazer. No meio campo, nós estávamos com o meio campo praticamente perfeito. O problema é que nós temos poucos jogadores marcadores, né? Temos Paquetá e Casemiro e aí não temos mais opções no meio campo. Do meio para frente nós temos só atacantes, então temos uma força muito grande no ataque, mas precisamos nessa reformulação focar na consistência do meio campo, que foi o que fez a gente perder. Não tivemos volume de jogo no meio campo, por isso as jogadas passaram nas costas dos nossos zagueiros. Só uma coisinha antes. Antes de você continuar com as pautas, cara, duas notícias aqui que vazaram aqui no oficial da CBF, aqui, então não posso falar as fontes. Primeira notícia aqui rápida. O oficial da CBF, não posso falar as fontes. Mas você animal mesmo, você devia ter falado, está com o membro da comissão aqui que tá vazando informação, mas você perde a oportunidade, né? Vamos lá. Primeira notícia. O Neto xingou o Tite em transmissão ao vivo após a eliminação. O que vocês acham dessa atitude do Neto? Coisa que talvez, alguns que tenham olhares mais atentos já sabem, que o coleguinha que irritou-me, ele torce pro Corinthians. E eu vou dizer o seguinte, o Neto, ele fala muita besteira, mas vez ou outra ele dá uma bola dentro. E, tipo, é óbvio, ele fez isso pra chamar atenção, tudo, mas eu entendo a indignação, principalmente se você olhar os erros que o Tite cometeu muito no final da partida. Então, sim, eu entendo. Conhecendo o Neto, até imagino os apelidos que ele xingou, tipo Pé de Rato, Zé Ruela,
orelhudo, essas coisas assim. Então, nesse caso aqui, tá correto defender o Neto. Não acho que ele foi grande jogador, embora ele fosse um puta batedor de falta. E pra mim é um cara que é engraçado, porque ele fez mais sucesso na carreira de comentarista do que de jogador. Tem alguma coisa pra falar aí sobre esse ponto? O Tite é realmente burro. Ele fez 700 cursos na Europa para aprender a ser técnico e ainda assim conseguiu fazer um esquema com 5 atacantes e 2 meio-campistas no futebol moderno. No futebol moderno, né? Marcando com 4 zagueiros no campo de defesa e atacando com 11. Nada a dizer, nada a acrescentar, na verdade, somente dizer parabéns ao Tite, que é um péssimo jogador, péssimo técnico. Parabéns ao Neto, que conseguiu fazer nada como jogador e se tornar ídolo do Corinthians de qualquer forma. Mas ele é um grande comentarista, com certeza. Sua segunda notícia. Last notice. A outra notícia aqui é bem interessante também, ainda sobre o Tite. Só esses caras passar aqui. A gente tá em Doha, no Catar, sabe? Então é o seguinte, como aqui é um lugar meio pequeno... Aí passa um funk correndo solto aqui. Deve que pode começar a guerra daqui a pouco. Vamos lá. Tite deixa a seleção e planeja sabático de pelo menos 6 meses. O que foi? Não, era esperado. O Tite ele já falou isso aí. Inclusive, eu gostaria que ele voltasse pro Corinthians. Acho que não é possível. Provavelmente ele vai treinar algum time na Europa. Ele mesmo acho que já falou no podcast que alguns times europeus já procuraram ele como técnico. E... cara, comum. E sinceramente acho que vai ser bom até pra ele, pra ver se a mídia esquece um pouco ele, porque com certeza ele vai ficar marcado como o cara que entregou a Copa mais fácil que o Brasil poderia ter pego em literalmente anos. Se era pra perder nas quartas de final, era melhor ter pego o lado da chave mais difícil, né? Perdido pra Inglaterra, não pra Croácia. Tem uma notícia aqui que vazou. Tem as opções de uma enquete dos próximos técnicos da seleção. Calma, esse vai ser por último. Guardei. A gente vai fazer essa desde quem que é o próximo técnico por último. Tá bom, beleza. Não tem a notícia de quem é, mas aqui tem as opções. E a enquete vai ser aberta, então, mais tarde, quando você permitir, Silvio. Vai ser no final, cara. Vai ser pra ser a cereja do bolo. Tá bom, bora. Então vamos lá. Como o nosso colega aqui da CBF tinha comentado, que ele falou, por exemplo, da performance dos jogadores, já vai entrar no segundo ponto que eu anotei. Tite não, como falei, eu anotei de qualquer forma. Tite não valorizou o futebol brasileiro, levou 3 jogadores. O que eu quero dizer com isso? Se você olhar a lista de convocados, acho que foi 22 ou 23, 20 jogadores são da Europa. E aí que tá. Até um dos erros que o pessoal comentou aqui foi que o Tite, ele fez amizade demais com o pessoal da Ásia, jogou muito na América do Sul, mas ele não jogou contra seleções europeias, que foi um erro, e eu concordo com isso. Mas eu acho que, em contrapartida disso, ele achou que convocando pessoas que jogam no futebol europeu, teoricamente eles já saberiam como é que as coisas funcionam contra clubes europeus. O que a gente viu que não aconteceu muito. E por que eu vou falar que não valorizou o futebol, os jogadores no Brasil? Porque é o seguinte, eu acho que ele convocou muitos caras que ninguém dava muita bola, quando tinha muito nome bom no Brasil. Com certeza, se eu fosse falar 3 caras que deveriam ir pra Copa, eles jogam no Brasil, com certeza esses aqui deveriam estar lá. Dudu do Palmeiras, ele ia forçar bem no ataque, o Gabigol do Flamengo e o Cássio do Corinthians, pra pelo menos ele pegar a pênalti. O nosso colega aqui da CBF não gosta muito do Corinthians, tá? Então eu vou falar mal igual o Neto aqui, esse orelhudo. Não do Corinthians, é questão, pode continuar. E vamos lá. E, por exemplo, teve caras que foram convocados do Brasil que eu não convocaria. Tipo, o Everton Ribeiro. Não sei se eu iria muito com ele. Mas igual, por exemplo, dava pra ter colocado pelo menos uns 10 jogadores do Brasil e eu acho que o Tite simplesmente ignorou. É claro, teve casos de lesões, tipo o Guilherme Arana, que era óbvio que ele ia ser o lateral esquerdo titular, mas ele não foi, né, porque estava lesionado. E essa chupação de bola de jogador europeu, que hoje em dia não é difícil você ir pra Europa. A título de curiosidade, tem jogador pereba no Corinthians, tipo o do Queiroz, que já tá sendo convocado, né, já tá sendo especulado pelo Lyon da França, e aquele cara não joga nada, então só que você tá na Europa não significa que você é um excelente jogador. E foi um erro de escalação que o Tite fez, na minha opinião. Antes do nosso colega aqui começar a me desmoralizar aqui da CBF, já que ele tá me desrespeitando, Cliff, o que você acha disso aí? Você acha que o Brasil
convocaram poucos jogadores brasileiros? Você que não assistiu uma partida do Brasileirão? Isso daí é desrespeito com a minha pessoa, viu? Eu falei, eu coloquei na minha cabeça que esse ano eu ia acompanhar a Copa. Então, tô desde o início do ano aí vendo coisas relacionadas a futebol. Não estou tão leigo quanto você imagina, não, tá bom? Beleza. Mas, assim, a questão é que eu realmente concordo com você. Eu acho que dá para dar uma valorizada, trava-língua mortal, nos jogadores brasileiros. Brasileiros entre aspas, né? Jogadores que jogam no Brasil, na casa. Concordo com você, eu acredito que, pelo menos como reserva, talvez o Cássio seria uma escolha melhor do que aquele goleiro imundo que colocaram como reserva lá. Mas acredito sim que deveria ter essa valorização. Eu também concordo que muitos dos jogadores que jogaram na Copa eram ótimos jogadores, eram bons jogadores. A gente viu até desempenho, por exemplo, assim, de jogadores que a gente nem dava muito bola, como, por exemplo, eu sempre esqueço o nome dele aqui, daquele menino. O Hendrick do Palmeiras? Ele começa com A. Eu sempre esqueço o nome dele. Eu sei que ele tem nome de filho de papai. Eu esqueci, depois eu vou lembrar. Qual filme, qual time? Eu não lembro. Não vou, realmente não lembro. Eu sei que o moleque ele deu sangue, principalmente nesse jogo aí, mas Anthony? Isso, Anthony. Eu Obrigado. não gosto dele porque ele jogava no São Paulo, mas tá certo. Tá. Enfim. Galera deu sangue aí, e assim, realmente o problema realmente é que teve esses pequenos misplays aí por parte do Tite. Mas realmente concordo contigo, dá pra dar uma valorizada um pouquinho maior aí, ó. Falei que a música Rue BR estragar. O pessoal no Qatar já consegue alugar carro rápido, hein, velho? Comentarista da CBF. Alguns respaldos sobre as suas colocações. Eu realmente acho que jogadores brasileiros podem ser valorizados, né, na seleção. Entretanto, os jogadores que atuam na Europa não são europeus, são brasileiros. Foram revelados no Brasil. Entendeu o que eu quis dizer? Jogadores brasileiros que estão na Europa. Você falou paga pau de europeu, mas eles são brasileiros só. Não, de jogador brasileiro. Tá, deixa eu repor aqui o que eu falei. Paga pau de jogador brasileiro que está na Europa. Esse é o correto. Mas, vamos lá, deixa o nosso CEO Não, continua voltar. falando aí, o CEO já volta aí. Ele foi resolver problemas técnicos aí da seleção. Beleza. Bem, o Brasil ele tem alguns jogadores que poderiam ser levados para a Copa. Inclusive o Gabigol é um dos que eu levaria, no lugar do Everton Ribeiro. Acredito muito que o Everton Ribeiro e o Pedro foram super valorizados pela seleção por conta do desempenho do Flamengo desde 2019. Nas últimas 4 Libertadores, Flamengo e Palmeiras foram finalistas. Então isso pesa bastante. Guilherme Arana poderia ser sim o reserva. E os problemas da nossa zaga, a gente tem que lembrar que Alex Telles e Alexandro, que estavam fazendo uma Copa muito boa até então, se machucaram. Eles acabaram se lesionando, infelizmente. E isso pesou bastante pra gente. Tivemos que atuar como os reservas da seleção. Mas a gente não tem uma gama de opções muito grande no Brasil. Não são jogadores tão competitivos para um campeonato tão difícil. Jogar o Lyon da França não é considerado grande coisa hoje em dia, até porque a França é a liga mais fraca que existe. E na França só temos o PSG e o Olympique de Marseille. Jogar. O Olympique dá um trabalhinho de vez em quando. Mas a questão é que a maioria dos jogadores atuam nos melhores times da Europa. Fred no Manchester City, o Casemiro no Real Madrid, agora no Manchester United, Vinícius Júnior e Rodrigo no Real Madrid, Éder Militão no Real Madrid, Thiago Silva no Chelsea. Todos eles estão em times vencedores, em times que ganharam o campeonato mais difícil dos clubes do mundo e disputam em alto nível ainda, apesar da idade e a experiência que possuem. Então, isso pesa bastante. Não temos muitas opções no Brasil e as opções que nós tínhamos foram levadas, com exceção do Gabriel Barbosa. Gabriel, né? Não gosta de chamar de Gabigol. E sobre o Cássio, a gente tem que levar em consideração o retrospecto do time, né? A questão da defesa. Se a gente parar para pensar num goleiro que merecia ser reserva, que tem uma atuação muito boa,
Aí temos uma gama muito grande. Tem o próprio Everton, que foi levado para a seleção. Nós temos o João Paulo, que é um dos melhores goleiros do Brasileirão. Nós temos também o goleiro do São Paulo, Jandrei. Não, brincadeira. Jandrei não. Mas a gente poderia sim levar esses jogadores. Acredito eu que o Ederson seria uma opção melhor para pegar pênaltis do que o Cássio, mas ele poderia sim ter sido convocado. Olha só, agora vai começar um momento de agressão e vamos dizer assim, enganação, né? Quero só o seguinte, eu não concordo muito com o que o nosso comentarista da CBF que falou, deve ser por isso que ele é amigo do Tite. Então vamos lá, a primeira coisa, fato é que a maioria deles estão nos melhores times da Europa, mas mesmo os melhores times da Europa, alguns chegaram muito longe. O PSG e o Manchester City nunca ganharam a Champions League, por exemplo. Pode passar 100 anos aí pro Manchester ganhar alguma coisa fora da Inglaterra, né? Então é complicado. E fato, eu acho que os caras forçaram demais os jogadores do... Caraca, eu tô vendo aqui. Eu até dei uma parada aqui porque a gente tá gravando o pós-jogo do Brasil. A Holanda acabou de empatar com a Argentina. Vamos ver, né? Será que faz alguma coisa? Será que a nossa tarde não vai ser só de dores? Será que terá alegrias? Eles gravam tipo um pedacinho assim, um bônus, falando assim, ó. Holanda venceu. Pós-créditos aí, a gente soltando fogos aqui no Catar. Holanda venceu. Mas, não, aí, continuando. A segunda coisa. É fato que, por exemplo, os jogadores da Europa eles têm mais experiência, habilidade e afins. O que não significa que eles ainda não possam ser superados, porque mesmo no Brasil existe uma alta competitividade. O cara ele pode jogar no melhor clube europeu, mas muitas ligas europeias, vamos dizer assim, têm uma espécie de monopólio. Igual, por exemplo, o Atlético de Madrid e o Barcelona ficaram muito fracos com o passar do tempo. Hoje você pode dizer que o Real Madrid é dominante na Espanha. O campeonato, a Premier League, até tem um asco de falar esse nome por causa do William do Corinthians, a Premier League tem bastante competição. França é só o PSG. Enfim, aí tem esse problema. E vamos lá. É uma coisa que decepciona um pouco, mas eu acho que o Brasil tem sim caras muito melhores. Eu acho, por exemplo, igual ele conversou do Everton aqui. O Everton é um puta goleiro, é verdade. Mas a gente tem que pensar uma coisa. O Everton jogou numa defesa que, parafraseando até o hino do Palmeiras, é uma defesa que ninguém passa. Os caras têm realmente laterais fodas, tem zagueiros fodas. O Palmeiras é um time que não comete erro individual. Você ser um goleiro bom nesse time é ok. É o mínimo. Agora vamos lá. O Cássio teve que lidar com o Raul Gustavo, que tomava cartão vermelho porque xingava o atacante. Robson Bambu, que é aquele cara que ele é emprestado da Europa, inclusive, né? Então já é um bom exemplo de que não é porque você joga na Europa que você é um bom jogador. E, né, teve que lidar com aquele time em construção, tudo. Tava voltando de uma lombriga desgraçada, né? Porque o cara era gordo, não aguentava mais se mover dentro do gol. Então, sim, não é sendo clubista aqui. Não é sendo clubista, mas o Cássio deveria ter ido pra seleção e sido titular ainda por cima. Você tá de brincadeira. Parece Edilson falando nos anos da bola, velho. Fala merda. Aí, pode falar, tô brincando. Tá bom, cara. E agora a gente vai pro ponto... Não tem linha branca, pó branco aqui na mesa, não. Agora, sim, vamos lá. Então, só pra matar esse assunto, quem que eram os jogadores que o pessoal que não foi pra Copa, mas vocês levariam? Eu começando, sem clubismo, cara. Eu levaria o Yuri Alberto, o Cássio, o Fagner, o Renato Augusto. Monta a seleção, goleiro. Quais goleiros você levaria? Cara, goleiro tá bom, mas eu tirava o Alisson e botava o Cássio, porque, cara, o Alisson ele não é um goleiro confiável. Você olha, por exemplo, a Copa de 2018. Literalmente, ele só pegava a bola que resvalava em zagueiro. Quando foi literalmente chute direto pro gol, foi 3 chutes, ele levou 2 gols. Desde aquela época eu não acho ele um goleiro confiável. Eu penso isso um pouquinho dessa Copa, por mais que ele teve mais defesas. Mas como eu falei, eu não levaria o Alisson, eu levaria o Cássio no lugar dele e pra titular. Aí vamos lá, Cássio, o Everton, que o Everton, eu falei, tipo, o Palmeiras tinha uma defesa brilhante, mas o goleiro também conta, o Everton. Terceiro, acho que colocava o Ederson também, não acho que é muito além desses dois. Laterais, cara. Agora sim você vai me chamar de clubista, mas, porra, Daniel Alves não tem como.
Tipo, qualquer lateral que você levasse do Brasil seria melhor. Entre o Marcos Rocha, o Rodinei, até mesmo o Fagner, que agora sim, momento clubista, o Fagner é o melhor lateral direito do Brasil depois do Cafu. Isso eu assino embaixo, aquele cara é muito bom. Ele pode ter momentos de altos e baixos, mas ele é um puta de um lateral. Pra lateral esquerda, eu ia falar o Guilherme Arana, mas ele só não foi porque tá machucado, então, né? Não vou comentar muito. Mas vai. 4 zagueiros. Cara, vamos lá, cara. O Thiago Silva, eu tenho um certo pé atrás com ele, porque ele quase entregou o Mundial pro Palmeiras no começo do ano, se vocês bem se lembram. Ele entregando aquele pênalti de graça pros caras, então eu tenho um pouquinho do pé atrás com ele, né? Então se eu pudesse, eu levava o Gustavo Gomes do Palmeiras. Brincadeiras à parte. Tá falando de propósito, cara. Fala sério, na moral. Ah, cara, eu tô falando aqui, mas é difícil pensar, porque, cara... Você levaria os zagueiros que estão lá? Vamos lá, o Militão, boa escolha, o Militão foi uma boa. Cara, eu tô zoando aqui, mas o Marquinhos, cria do terrão, entregou o pênalti final de hoje, parabéns, senhor Marquinhos, eu vou cagar na porta da sua casa, então... Mas ele é zagueiro, não atacante, então, né, a culpa é do Tite que colocou ele pra bater. Aliás, você percebeu que o Neymar não bateu, cara? O Neymar Esse ia foi... bater o último pênalti. Aquilo ali foi erro demais, cara. Como a gente perdeu 2 pênaltis, não tinha por que bater o último. Foi erro demais, velho, dele não ter sido o primeiro a bater o pênalti. Não foi, tirando o Thiago Silva, cara, acho que é o único ali que eu não colocava mais. Cara, é que não pode ser clubista, né? Não pode botar o Raul Gustavo, né? O bom mesmo, que tá em boa fase, tá jogando bem. Dá pra colocar o Igor Gomes? Mas o Igor Gomes não é zagueiro, né? Dá pra você improvisar, mas a gente já tem um lateral improvisado, né? Não, mas o lateral só ficou improvisado porque os dois machucou, né? Ah, não, como eu falei, só tiro o Thiago Silva, eu não gosto dele desde a época da Copa de 2014. Os laterais você manteria? Não, o Daniel Alves, né? Como eu falei, cara, ali dá pra colocar uns 3 nomes ali. Como eu falei, o Marcos Rocha, o Fagner e o Rodinei. Eu ia de Fagner. Eu não manteria os goleiros do jeito que você falou. Acho que a única alteração que eu faria é tirar o Cássio, colocar o João Paulo, que tá numa fase muito melhor. Se a gente for parar pra pensar... Sim. O João Paulo, ele faz muitas defesas muito difíceis, inclusive. Ele é responsável pelo Santos não ter caído. Santos, exatamente. O Santos não caiu por causa dele, né? Não, o Santos é o eterno quase, sabe? Tipo, a gente sempre acha que ele quase vai cair, ele nunca quase cai. vai ganhar o Paulista, quase ganhou a Libertadores, quase caiu, é tudo quase mesmo. Não, quase caiu já tá uns 2 anos e deve ir pro terceiro esse ano. Mas o Ederson e o Everton ficariam também. Eu não mudaria a zaga, continuaria do jeito que você falou. Acrescentaria o Guilherme Arana, mas como reserva, o titular seria o Danilo. Não, sério, velho? Danilo na direita, não Danilo na esquerda. Tá. Na esquerda, Alexandre Alex Telles, não foge muito disso, né? Vira o meio. Meio campo, vamos lá. Acho que eu tiraria uma galera aqui. Cara, vamos pegar a escalação total aqui, cara. Que olha só, vamos lá. Paquetá. Olha só, vamos lá aqui, ó. Meio campistas, que são considerados meio campistas. O Bruno Guimarães, Bagre, Casimiro, Boa, Fabinho Bagre, Fred Bagre, Paquetá, Bagre também. O Everton Ribeiro, ele é bom, mas eu não levaria ele. Vamos lá, cara. Primeira coisa, que sendo clubista de novo, Renato Augusto, pra ele vingar aquele gol que ele perdeu contra a Bélgica em 2018. Pelo menos eu acho ele melhor do que os caras que estavam ali. Se ele levou o Dani Alves pela experiência, ele poderia levar o Renato Augusto. Só que a diferença é que o Renato Augusto ele ainda aguenta correr um pouquinho também, né? Coloca ele no final, que nem foi contra. Eu acho que o Brasil precisa de jogador mais rápido, cara, pra recuperação. Mais do que o Vini Júnior. O Vini Júnior, o cara tirou no meio do rolê lá. Ai. Não dá não. Não tem muito o que fazer no meio campo. A gente não tem muitas opções, nem no Brasil, nem lá fora. A gente tem muito atacante, mas não temos meias de ofício. Centroavante, você acha que tem bastante, velho? Centroavante não, eu digo atacante que joga pela no geral, que pode ser improvisado. Eu acho que esse é o problema do Brasil. O Brasil, ele quer muito se destacar em jogador no ataque, tá ligado? A gente precisa de um jogador... Todo mundo quer ser o herói, fato Depois do Ganso, a gente nunca teve um camisa 10 clássico de verdade.
não tem... O Ganso era o cara do Hexa. Sem ele, depois que ele lesionou, perdemos todas as chances de ter um meio campo. Pô, e os caras do... E a maioria dos caras que a gente precisava pra ter o Hexa já estão tudo aposentando também, né? Pelo menos os originais. Ou presos, né? Tipo Robin. Pô, esse já deve ter até atualização do Bomba Pet dele jogando com a camisa xadrez da prisão. Ronaldinho Soccer. Ai, cara, eu faço top então. Não, como eu falei, eu levaria o Renato Augusto. Cara, tá certo que o Dudu é ponta, mas... Ó, eu levaria o Renato Augusto, o Scarpa. Eu acho que seria bom a gente ficar de olho no pessoal que fosse entrar, cara. Porque tem muito moleque novo que tá se destacando agora, que tá dando sangue pela camisa, saca? O pessoal das antigas, eu percebi que o pessoal que tá das antigas tá muito sossegado, velho. Tipo assim, mano, vou fazer o meu aqui. O Neymar, antigamente, quando ele jogava, sei lá, pega uma Copa desde 2010, 2014, o moleque driblava, ia pra cima, não queria saber. Você entendeu. A gente tem um karma de ter. Aí ele pega. Hoje em dia, o que ele faz? Ele faz passe. Tipo assim, não tá errado, obviamente. O jogo você não. O jogo ele não é construído só no individual. Porém, entretanto, todavia, e eu acredito que a gente precisaria. Me perdi. De jogadores. O que você acha do meio campo? De jogadores novos que se entregassem pela seleção. Quem se levaria e tiraria? Olha, no meio campo, eu manteria o Casemiro, obviamente. O Casemiro é titular absoluto. Tá com 30 anos, né? 30 A anos. próxima Copa acho que ele joga ainda. O Fabinho é uma boa peça de reposição. Ele é um cara que, quando a gente não tiver o Casemiro, é importante a gente ter um volante de ofício. É melhor do que o Fernandinho, que entregou 2 Copas seguidas. Eu manteria o Paquetá, porque o Paquetá ele é muito bom na marcação, só que o Tite utiliza ele de forma errônea. Ele faz o Paquetá recuar um pouco mais, ele é um cara mais de marcação, e o Neymar fica isolado no meio. Acredito que o Paquetá poderia se aproximar mais, armar mais jogadas pelo meio, porque a gente está muito preso nas pontas. A gente chega a bola na ponta e a gente não consegue fazer mais nada. A gente não tem opção no meio. Se tocar para o Neymar, tem 4 caras ali do lado dele. Então, eu acho que é mais importante a gente focar em como a gente usa esses meios. Bruno Guimarães, eu acho que ele foi um pouco injustiçado, porque ele entrou num jogo com o time reserva. Ele entrou... Oi? Daqui a pouco, depois eu... Vou pegar um pouco. Ele entrou depois, né, no jogo contra Camarões. Não era um jogo que valia muita coisa, então eles entraram um pouco mais relaxados, mas no clube dele ele faz bastante. Ele é um bom volante, eu acho que ele na função do Paquetá seria melhor. Eu armaria um 4-3-3 ao invés de um 4-2-4, como o Tite faz, né? Muito. A gente tá muito exposto. Então, minha seleção ficaria com meio com três armadores, sendo o Paquetá e o Neymar se aproximando mais. Eu teria o Casemiro e o Bruno Guimarães um pouco mais recuados, como o Tite gosta de jogar. O Neymar ele fica um pouco livre, né? Ele pode flutuar, jogar em qualquer lado do campo para apoiar os outros moleques. Um jogador de referência, que é o Richarlison, é o melhor jogador da seleção atualmente. E aí a gente tem várias opções, né? Jogar no 4-3-3 ou um 4-4-2 com o Vini Júnior, ou Vini Júnior e Antony, não o Rafinha. O Rafinha pecou na finalização, na minha opinião. No geral. Olha só, a gente já vai pros atacantes, mas antes, cara, esse jogo da Croácia foi bem porco pro Rafinha. Ele corria demais com a bola, tipo, demorava, não tocava bem. Exato. Então, indo pra última sessão, que é a de ataque, eu não levaria o Gabriel Jesus. Esse cara, ele nunca jogou bem na seleção brasileira. O moleque sumiu, né? Exato. E uma atitude... Vai falar aí. Não era pra ele estar nem em 2018, veja lá agora. 2018 era feminino. Fato era, bem melhor. Não, e a título de curiosidade, cara, em comparação, o Palmeiras, ele ganhou, tipo, tudo nesses últimos 3 anos e só convocaram um goleiro, né? Sendo que, sinceramente, quem que dava pra ter colocado do ataque? O Dudu. E acredite ou não, cara, sinceramente, se fosse pra convocar o Gabriel Jesus, eu ainda convocava o Endrick, né? Que até foi pro Real Madrid recentemente. Eu acho que o destaque do Palmeiras é mais na zaga.
eu acho que do meio pra trás é mais destacado no Palmeiras. Mas, pô, o ataque não dava pra levar um Dudu, cara. Eu tenho certeza que dava. É porque não tem muito espaço. Tem Vinícius Júnior, Antony, Rodrigo, Rafinha, Neymar. Quem que você vai tirar desses caras pra... Mas, pô, o nosso ataque reserva tava bem podre, mesmo tendo uns caras de alto nível, assim. Podia levar ele no lugar do Everton Ribeiro, na minha opinião. E é claro, né, cara, o senhor Gabriel Barbosa também. Ele não ter ido foi um absurdo, Gabigol assim. no lugar do Gabriel Jesus. Com certeza. Com certeza mesmo. Quem que você acrescentava aí? Olha, como eu falei, não tem como fugir muito disso. O Brasil... A gente tá acostumado com Romário, Pelé, Bebeto, Ronaldo, Gordão. Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu. Cara, a gente vem de uma seleção grandiosa. Nenhuma seleção atualmente venceria a seleção de 2002, a seleção de 94, a seleção de 98. Mas desde 2006 a 2006 a gente ainda tinha esses caras. Acho que aquela ali foi mais dolorosa do que perder o 7-1. Sim, mas é uma falha momentânea. Eu acho que o Sim, Brasil de foca- 2006 era muito bom mesmo. Agora de 2010, Kaká, beleza, podia ser titular, mas a gente tinha que ter o Ganso na reserva, Eu cara. vou falar o seguinte, a gente só perdeu aquele jogo pra Holanda, cara, porque Júlio César cagou na saída de bola. Eu acho que se tivesse ido com uns pênaltis aí, dava pra pelo menos avançar mais. Mas a gente tem que levar em consideração que no meio a gente tinha quem? Eu tenho uma opinião O impopular. Kaká machucou, a gente tinha o Felipe Rapidinho, Melo, velho. Eu tenho uma opinião impopular. Pra mim, eu acho que o Júlio César foi um goleiro injustiçado. Ah, não acho não, cara. Olha, eu concordo com o Cliff. A opinião impopular dele é a mesma que a minha. Em 2010, o Júlio César tomou aquele gol da virada numa bola aérea que ele saiu certo na bola. Iria dar um soco na bola e afastar. O Fernandinho colocou a cabeça dele ali, não sei pra quê. E desviou. O Júlio César gritando, sai, o Fernandinho, não, vou colocar minha cabeça aqui. Inclusive, o gol do Brasil hoje foi por causa de erro do jogador brasileiro. Sim, o Fred não voltou pra marcar. Ah, quem diria, né, cara? Que jogador maravilhoso. Fred, incrível. O Júlio César, antes do 7-1, defendeu 3 pênaltis nas quartas de final. Ele pegou 3 pênaltis. E foi o responsável pelo Brasil ter chegado na semifinal naquela Copa. A gente tomou um 7-1 pelos erros. Pode falar. Ó, você acha que, por exemplo, a seleção de 2018 e de 2022, em termos técnicos, é melhor que a 2014? A de 2018 eu acho. Em termos técnicos, olha, é muito difícil eu te dizer isso por conta do momento do jogador. Em 2014, Neymar tava no auge. Então, como falou, É. então tecnicamente aquele Neymar foi O melhor. Neymar de 2014 foi muito melhor. Ele saiu da Copa machucado, né? E o Neymar, ele tava muito bem. Mas 2018, depois que ele machucou o metatarso, quinto metatarso, ele parou a temporada incrível que ele tinha no PSG e passou a ser esse jogador que ele é hoje. Um jogador que tem medo de partir pra cima. Não, tudo bem, mas ele não tem mais aquela agilidade, aquela vontade de ir pra cima, porque ele tem medo de machucar. Acho que isso acontece com... Isso aconteceu com o Pato, aconteceu com o Adriano, aconteceu com o Kaká. Não, Depois o da Pato lesão, foi merecido, aquele vagabundo. o Pato jogava demais no Milan, vai. Mas não jogou nada no Corinthians. E entregou aquele pênalti pro Dida, vagabundo. Depois da lesão, né? Ah, não, é lesão sem devolver a bola pro goleiro. Mas assim, o Júlio César, ele é o maior injustiçado dessa seleção. Ele não falhou no 7-1. Quem falhou foi o Davi Luiz, que entregou 3 bolas no pé do Snyder. Ele deu 3 bolas no pé do Snyder. Capitão da seleção chorar depois do 7-1 é complicado, né? Entregou 3 bolas no pé do Snyder, cara. Ele não conseguiu fazer a marcação individual no close. A seleção brasileira não tinha o volume no meio campo porque perdeu a referência no ataque, porque o esquema tático do técnico, que era o Felipão, era dar a bola no Neymar, botar ele pra correr com o Marcelo na lateral, um tocando pro outro, e era isso o jogo. Dá no Neymar que ele resolve. Então, muito do que aconteceu ali é por conta da entrada ruim do Bernard, do Fernandinho fazer uma partida péssima, do Davi Luiz entregar 3 bolas no pé do Snyder. Por exemplo, teve um excesso de confiança do Davi Luiz e do Thiago Silva, que eu lembro que é o seguinte: o Neymar em 2014 jogou muito, mas ele não marcou tantos gols.
Eu lembro muito mais do Davi Luiz e do Thiago Silva, por exemplo, marcando gol de cabeça. Eu lembro daquele golaço que ele fez de falta, acho que foi contra a Colômbia, cara. Que meteu uma porrada do meio do campo lá que foi gol. Você acha que foi um pouquinho excesso de confiança também que fez ele cagar no jogo da Alemanha? Não, também não. Eu acho que o Brasil tinha confiança, ele tinha que estar confiante mesmo, porque foi campeão da Copa das Confederações em cima da Espanha. 3-0, atual campeã da Copa do Mundo. A gente meteu 3-0 neles na final. E o Fred não fez um gol na Copa. O nosso centroavante, o cara que estava jogando melhor na seleção, era referência. O cara que detonava no Fluminense. Os nossos dois últimos centroavantes eram bem fracos. Sim, ele sumiu na Copa. Aconteceu alguma coisa que, olha, ele sentiu a pressão. A camisa do Brasil é muito pesada. É por isso que não deu pra correr, né? Porque é pesada. Ah, tá, não é porque o cara não é preguiça. O último que carregou era um gordão chamado Mas, pô, ó, tipo, você respondeu e não respondeu. Você acha a seleção de 2018 e 2022 melhores que a de 2014 em termos técnicos? Não. 2018, eu acho. Eu acredito que a seleção de 2018 é melhor do que a seleção de agora. Porque a seleção de 2018 tinha muito mais opções no meio e no ataque. Hoje a gente está limitado a pontas. Joga a bola nos pontas e corre. É isso. Eu acredito que tecnicamente a gente tem jogadores promissores como Rodrigo e Antony, Vinícius Júnior, mas ainda não somos melhores tecnicamente do que a seleção de 2018 e menos ainda do que a de 2014, a de 2010 e aí vai. Tipo, eu perguntei por isso porque, cara, a de 2018 eu acho superior e não chegou mais longe do que a de 2014. Isso é uma coisa inacreditável. E o probleminha assim que você falou que o Brasil joga muito nas pontas. O lado ruim, cara, é que as jogadas começaram a ficar manjadas, cara. Igual, tipo, qual que foi o esquema que o Brasil jogou, tipo, nesse... agora há pouco? Era o seguinte, partia pelas pontas, né, num contra-ataque, mas geralmente, como a defesa da Croácia tava muito fechada, eles tentavam ir pro lance individual e geralmente perdia, tipo, perdia um drible e tudo. E quando era jogada construída, eles fizeram aquele negócio que chama de tic-tac, só que como eles fizeram isso aí, literalmente, os últimos 4 jogos, o pessoal já manjou e tava conseguindo interceptar. Igual, por exemplo, eles tentaram fazer aquele mesmo gol que fizeram na Coreia do Sul, aquele golaço do Richarlison, tentaram fazer isso hoje. Obviamente, como era manjado, não deu certo. Só com o do Neymar. Tem duas coisas pra falar sobre isso. Mas ali foi porque cansaço físico, cara. A Croácia já não tava aguentando mais correr. E conseguiu fazer aquele contra-ataque Né? maldoso. Depois que você apanha, cara, você tira energia não sei da onde. Eu não sei se vocês concordam comigo, vamos lá. Com respeito ao futebol europeu, eu penso que o futebol europeu ele é um futebol muito mais de cansar o adversário. Mais tático. Muito mais tático. Você vê que eles tiveram muitas oportunidades de fazer gol no Brasil, mas preferiram manter uma defesa mais sólida, prolongar o jogo, essa é a palavra, porque essa é a vantagem do time deles. Eles conseguem observar os jogadores que eles têm, trabalhar aquela estratégia e utilizar isso a favor deles. E isso era uma coisa que era pro Brasil já ter se tocado faz tempo. Outra coisa, o futebol brasileiro ele costumava ser imprevisível, uma coisa que você falou até agora há pouco. A gente teve aquele bendito jogador deitado atrás da muralha, é coisa do Brasil. Não, e foi por causa de um único gol que o Ronaldinho fez. Sim. Cara. Até hoje os caras fazem isso aí com medo de levar uma bolada, porque foi algo imprevisível, porque foi algo que ninguém nunca imaginou que podia ser feito. O brasileiro ele tinha esse lance no futebol. Mano, vamos inventar, vamos passar por cima. E os jogadores, eles não se destacam no jogador individual. Entendeu? Eu sei que é importante para um time que ele funcione harmonicamente, mas falando de um ponto de vista claro e objetivo, o jogador brasileiro hoje ele não se destaca no modo individual. Essa é a verdade. Eu não sei se vocês pensam da mesma forma que eu, mas eu vejo dessa forma. Cliff, eu concordo com você. O Brasil ele nunca foi uma seleção coletiva. O Brasil tinha muitos jogadores que eram excepcionais individualmente. O Pelé era excepcional, Mané era excepcional, Ronaldinho. Todos os jogadores eram muito bons individualmente naquilo que eles faziam. E isso criava o grupo. E o problema da nossa seleção é que os jogadores que deveriam fazer isso, o nosso jogador mais criativo, que é o Neymar, não vive uma boa fase. Perdemos a oportunidade de ter o Ganso também, que era o cérebro da nossa seleção.
Nós não temos um centroavante matador, como o Harry Kane, como o Giroud, como o... A gente até tem, mas ele não foi convocado, cara. Eu ainda Não, acho que não é o Gabigol. poderia ser um cara que... É não no porque, nível de um Harry Kane, mas ele porque detonava a gente no gol. levaria ele como centroavante, mas o problema é que o Tite é burro. No esquema do Tite, ele joga na ponta, ele joga no lado direito, e é por isso que ele não levou o Gabigol. Esse é o problema da seleção. O Tite ser burro. É o problema de todas as seleções que perderam, né? Burro animal na comissão. Eu concordo Animal. contigo, velho. Com exceção de ti, que é um bom cara da comissão técnica, só tem tapado ali os caras fazerem umas merda dessa daí. Agora, um bolão rápido antes da gente ir pro próximo assunto. 3 jogadores que deveriam ter ido para as Copas e não foram os mais injustiçados. O CBF Gaia que vai começar, mas tá óbvio que, por exemplo, o Ganso foi um dos caras que não foi. E eu concordo com ele, já bota o Ganso tanto na dele como na minha. Continue. Ganso, ele deveria ter ido em 2010. Eu concordo com a decisão do Dunga de não ter levado o Neymar. O Neymar, ele não era um jogador grande ainda em 2010, era muito por conta do que o Ganso fazia. Então, eu não acho que é uma injustiça. Acredito que ele deveria ter ido. Acredito que o Firmino deveria ter ido nessa Copa de 2022, no lugar do Gabriel Jesus. Ele é um jogador que é versátil. Ele não é só um centroavante. Ele sai da área, ele busca o jogo, ele tenta trabalhar a bola com jogadores. Por mais que o Richarlison estivesse fazendo bons jogos, o Richarlison é aquele cara que fica lá na frente e se a bola não chega nele, ele não vai criar. E infelizmente foi o que aconteceu contra a Suíça, contra a Turquia, ou a Sérvia, Suíça, e também agora contra a seleção da Croácia. E outro cara injustiçado, na minha opinião, que não foi pra Copa e deveria ter ido, o Ronaldinho em 2010. O Ronaldinho em 2010 deveria ter sido convocado, ele vivia uma boa fase. Ele tava bem no Flamengo, tava jogando muito. E por uma birra do Dunga, ele não foi convocado. Então, quem que a gente tinha como reserva, do Kaká? Era o Felipe Melo e era isso, não tinha outras opções, né? Então, acho que é uma injustiça não ter levado o Ronaldinho. Duas seleções que mereciam vencer a Copa foi a de 2010 e a de 98, cara. 2006 também. 2006 pra mim é definitivo. 2006 realmente. Cara, então assim, eu ainda fico mais com 2006 e 98. Pra mim são as duas que mereciam mais. Se o Brasil... Pra mim, a maior surpresa da Copa do Mundo de 2014 foi a Costa Rica, que caiu num grupo que tinha Itália, Uruguai e começou a desmontar os caras. E só não chegaram na semifinal, cara, porque eles não sabiam bater pênalti contra a Holanda. Mas eu imagino, por exemplo, se a Costa Rica tivesse chegado na final de 2014, tipo, a final fosse Brasil e Costa Rica, e a Costa Rica tivesse ganhado, eu ainda falo que não ia ser tão desmerecido pro Brasil, igual foi a de 2006, cara, você olhando os jogadores que lá tinha. É porque a de 98 teve um agravante, né? O Ronaldo machucou. Então a gente com o desfalque, dá pra entender. Mas a de 2006 é pra gente ter vencido. Não tem como, cara. Foi aí que a gente começou a criar dúvidas sobre a CBF. Compraram a Copa. E continuou. Olha, eu nem falo, tipo, logo a gente entra em conspirações da CBF, eu nem falo, por exemplo, de já ter carta marcada pra convocar jogador, essas coisas assim. Tipo, eu não falo, por exemplo, de Copa comprada. Eu falo realmente de carta marcada, né? Tipo, por exemplo, o Daniel Alves. Você pode não ser clubista igual eu, não querer que o Fagner vá, mas você pode citar por baixo uns 5 nomes melhores que o Daniel Alves pra ter ido pra Copa. Não tem explicação dele ter ido. Exato, é verdade. Eu na lateral jogaria melhor que ele. Não, eu acho que ele convocou o Dani Alves pra ser líder de torcida e tocar pandeiro. É muito importante. Toda a seleção precisa de um pandeirista, entendeu? Você tem que entender isso. O Machado ele não ficou imitando o pandeiro do Daniel Alves na TV? Ai, meu Deus. Vocês entenderam isso ainda? Tá. Agora que os meus 3 jogadores que deveriam ter ido pra Copa é registrado. Como falou, o Ganso em 2010, se fosse ali a gente já tá fininho. O Gabigol agora, eu acho que ele não ter ido foi muita sacanagem, até porque tipo, desde 2019 o cara vem sendo o centroavante definitivo no Brasil. Talvez ele teve um pouquinho a vaga disputada com o Hulk somente em 2021. Somente em 2021 o Hulk caiu muito
no meu conceito, nesse ano. Exato. E o terceiro, clubista de novo, o Neto em 90. Em 90 foi o ápice da carreira dele. Rapidinho aqui. Tipo, 94 que os caras falam que já tava jogando no Juventude, aí não. Que nem ele fala, nem que fosse pra ficar na reserva, tinha que levar. Que nem o Nilson. Rapidinho aqui. Entrava no segundo tempo. Eu tô reparando aqui que nós estamos muito traumatizados com a seleção brasileira, e não é a menos, né, à toa, mas ainda tá rolando a Copa. Então vamos lá. Primeira coisa que deixa na mão de vocês. Qual jogador de todas as seleções tá se destacando mais? Peraí. Só pra terminar esse assunto da Copa aí dos injustiçados, cara, o Denilson é o caso tipo, mais inacreditável do futebol brasileiro, porque ele não era um jogador muito bom, ele não era tipo num nível legal, mas cara, ele ganhou o Mundial de 2000 com o Corinthians, e ele ganhou a Copa do Mundo, cara. Querendo ou não, ele é um jogador completo, porque ele ganhou os dois. Ele tem moral, por exemplo, pra zoar até o Neymar, cara. Então quando ele fala, por exemplo, merda do Mbappé, cara, que o Mbappé era ruim, ou que ele falou que eu não lembro o que era, infelizmente ele tem moral, cara. Mesmo ele tendo só entrado em segundo tempo, mesmo ele não tendo jogado nada da Copa, mesmo ele, por exemplo, sendo o nosso Gabriel Jesus, cara. Colocou a Turquia inteira pra correr atrás dele, mano. Mas foi o máximo ali, cara. Mas é o máximo, colocar o time inteiro pra correr atrás de você. O cara era diferenciado, mano. Ele era bom, vai. Mas... Revoga aí. Tá, agora qual que é o jogador que eu acho que tá se destacando nessa Copa? Pode ser qualquer seleção. Começa você, eu tô pensando aqui. Como a própria FIFA faz isso pra dar premiações, etc., é inegável a gente lembrar que o Mbappé é o artilheiro da seleção da França. Eu acho que é o Mbappé mesmo, por conta dos números. Ele é o artilheiro da Copa, tem 5 gols, ele tá se destacando. Pode mudar. Uma ressalva aqui, uma observação honrosa pro Messi. Porque a Argentina sem o Messi não é nada. A Argentina precisa do Messi para poder jogar do mesmo jeito que o Brasil precisa do Neymar. É uma ressalva, mas entretanto, porém, atualmente o melhor jogador é o Mbappé e vamos ver como é que vai se desenrolar. E pra você? Cara, o Mbappé, ele é um caso curioso porque o Neymar, ele tá jogando já a terceira Copa e eu acho que ele não tem 10 gols, tipo, somados em Copas. O Mbappé conseguiu quebrar esse recorde jogando em 2 Copas, né? Já não basta ele ter ganhado uma com 17 anos, ele vai lá e quebra outro recorde. Então... Mas tem a questão de que em todas as Copas o Neymar machucou. Isso cara, o Neymar, ele é um jogador muito acometido por lesões, fato é. Mas ainda assim, você tem que admitir que o feito do Mbappé é realmente fora do comum. Fazendo a referência, né, Geek Nerd, fora da linha. Então, cara, acho que eu não daria também pro Mbappé, cara, um prêmio de... porque é o seguinte, ele tá mantendo alto nível, então, tipo, ele tá jogando bem. Na última Copa ele também jogou bem, cara, tipo, não, vamos dizer assim, não é uma surpresa, tipo, o cara tá detonando, legal. Mas vamos ser patriota, né, cara? O Richarlison, não achei que ele fosse entregar muita coisa. Foi uma surpresa mesmo. Quando ele recebeu aquela bola, eu falei, perdemos a bola. Aí ele meteu um voleio que, meu Deus... Pombo, ele realmente ele surpreendeu muito positivamente. Fazia tempo que a gente não via um camisa 9 realmente se destacando na seleção brasileira. Então, sim, eu acredito que... vamos acompanhar ele aí durante os próximos anos aí, mas eu acredito que ele só tem a crescer. Já com respeito ao francês birrento... Francês, você vai cantar igual os argentinos, ó. O nigeriana, mas no papel, ele é camaronês. Enfim, o francês, ele tá se destacando, e eu não acho que não tem nem o que falar. Só que assim, é muito ruim quando você tem um jogador excelente, porém que ele só... Não é que ele funciona sozinho, mas que é muito centralizado, se é que vocês me entendem. Ele sofre ele já tem alguns problemas fora de campo, acho que isso é evidente, mas... Tipo ele ser integrante do NDT. Mas dentro do próprio jogo você percebe muito que ele condiciona o time para que funcione em pró-Mbappé. Então, assim, eu não sei se isso é positivo para a França, ter um jogador assim, que cria uma Mbappé dependence, como o pessoal costuma falar aí, né? Mas vou dizer uma coisa.
coisa. Mas tipo, ele precisa fazer isso. Sem o Benzema não eu queria falar, dando advogado do diabo, sem o Mbappé. Vamos voltar aqui, vamos voltar um pouquinho aqui. Eu não quero usar o Brasil como exemplo, mas vamos lá. Cara, até mesmo em Copas onde Pelé, Garrincha, todos esses jogadores se destacaram, eles não carregavam o time. Eles eram partes essenciais, eles eram peças fundamentais, porém o time, o completo, cada um auxiliava para que o jogo, para que a equipe funcionasse. Até porque o Pelé era meio campista e fazia gol. Então, assim, a questão é que realmente você não pode criar um time que funcione em cima de um único jogador, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. É que nem aquela musiquinha que os caras falavam, como é que em 70 foi o Esquadrão. Inclusive, acho que até 70 que o Brasil fez aquele gol, né? Que muita gente considera o gol mais bonito da história das Copas, né? Que é aquele gol que, tipo, os caras fizeram uma puta jogadinha bem construída, tudo, até chegar a hora do chute a gol. E se foi um gol simples, o cara só pegou e deu um chute até que não foi muito forte. Mas a construção da jogada foi muito bonita, Esse assim. é o problema. A gente não ganha Copas porque a gente quer jogar bonito. A gente colocou jogadores que driblam bem, que correm bastante. A gente quer fazer o jogo bonito, aquele que a gente acostumou vendo o Ronaldinho jogar. Mas todo Se a mundo gente- quer fazer o gol de voleio. Se a gente fizesse um jogo como o da Croácia, a gente tinha muito mais chance de vencer. Só que a torcida, inclui a minha pessoa, não ia gostar de ver esse tipo de futebol. Esse é o problema. Não, você quer pegar, por exemplo, pega o Modric, o cara já é a cara da Croácia tem uns 10 anos e ele não quis ser protagonista do jogo. Eu até fiquei surpreso quando eu vi que ele não foi o primeiro cara a bater o pênalti da Croácia. E ele é o melhor do mundo sem fazer nada, cara. Como que ele consegue ser o melhor do mundo sendo visto da Copa? Sim, tá legal. A próxima questão que tinha deixado aqui é levou o Pereba, tipo, o Rafinha, Daniel Alves, mas a gente já comentou. A minha que a gente falou quando falou de pau, tiraria isso. Como a Copa não terminou aqui, vamos lá, rapidão. Quem vence? Então, entrar na próxima pergunta aqui, ó. Fale sobre sua projeção na Copa. Vamos lá. Tal qual todo mundo, eu achava que essa daqui ia ser a Copa mais fácil pro Brasil ganhar desde sempre. Pênaltis, cara. Eita, pênaltis pra Holanda e Argentina, velho. Mas vamos lá. Enquanto deixa eu falar a projeção aqui. Tal qual todo mundo, eu também achava que seria uma Copa fácil, que o Brasil ia bater recorde atrás de recorde. Não aconteceu. O que me surpreendeu foi as seleções asiáticas, elas chegaram mais longe do que o esperado. Seleções que eram medalhões, assim, por exemplo, Espanha e França, que tiveram um destino bem vexatório, eu não esperava isso aí. Eu até lembro depois que a Alemanha ganhou a Copa, os caras falando que ia ser tipo, o próximo Brasil, né, que ia ganhar as 2 Copas conseguintes, e quem vê sabe que os caras levaram naba na fase de grupo. Exato. E vamos lá. Vamos dizer assim, se eu tivesse apostado, eu teria errado muitos resultados. Mas uma coisa triste é que eu acho que, invariavelmente, ou a Argentina ou a França, e eu odeio os dois com todas as minhas forças, serão um dos campeões, né, uns a levantarem a taça. E antes da Copa começar, eu achava, cara, só tem 2 seleções que podem levar, que é a Argentina ou o Brasil. O Brasil decepcionou, né, como sempre. Mas, né, vamos ver aqui, vai que espero que não, né, mas vai que a Argentina passa aqui. Agora eu quero que vocês falem a projeção de vocês pra Copa. Seguinte, próximo jogo aí eu acredito que a Holanda leva. Agora, ao vivo. Vamos ver se eu vou estar errado ao vivo agora. Eu acho que a Holanda leva. França e Inglaterra, eu acho que vai ser um jogo difícil, mas provavelmente a França leva. E, sinceramente, cara, talvez a França leve essa de novo. Infelizmente, eu tô com esse pressentimento aí. O Mbappé vai dar esse desgosto pra gente. Mais uma vez aí. Pela história do futebol, eu espero que a final seja Portugal e Argentina. E Portugal seja campeão. Dando ao Cristiano Ronaldo a Copa do Mundo, o único título que ele ainda não tem. Portugal tá jogando muito bem. Mostrou que tem um banco de reservas também muito bom. Conseguiu meter 6 numa seleção que o Brasil sofreu para ganhar de 1-0 com o time reserva. Então, o Portugal é uma seleção que para mim pode pintar como uma surpresa se passar de Marrocos. Tem muita chance de passar pela França também. Então eu chuto uma final entre Portugal e Argentina. Ixi. A A Holanda já perdeu o primeiro. Mas vamos dizer o seguinte, Marrocos ter chegado onde chegou já é a surpresa. Eu não acho que é Portugal, cara. Tipo, Marrocos ter chegado aqui, eu não achava que ia nem sair da fase de grupos. A gente torceu pra Marrocos, bem.
Não, os caras torcem pra Marrocos por causa do... Ah, não, vamos torcer pro mais fraquinho aqui. Aí, voltando aqui, infelizmente a Argentina está nas semifinais, então, né, vamos fingir que nada aconteceu aqui. Um dos penúltimos pontos aqui pra matar, eu deixei aqui só como Neymar, herói nacional. O Neymar, que agora vamos voltar pro podcast que a gente fala que é política mesmo. Tinha uma galera que não vai muito com a cara do Neymar, porque ele fez campanha pra um certo alguém aí, que tem uma turma que não gosta. E, por exemplo, eu vi caras comemorando que o Neymar se machucou na fase de grupo. E a título de curiosidade, eu vi um vídeo de um argentino triste, cara, torcendo que o Neymar se recuperasse. Enquanto aqui a gente torce pro brasileiro se lascar, né, cara? É aquele síndrome de viralatismo com inveja. Então, isso aqui é minha homenagem. Muito obrigado, Neymar, que ainda tentou fazer um gol, cara. Um gol bonito, inclusive. Ele tentou levar o Brasil, mas infelizmente, tal qual Jair Bolsonaro, um homem só não salva o Brasil da Copa do Mundo e do comunismo. Então, qual que é a opinião de vocês sobre o Neymar ser caçado por defender um certo alguém aí? Então, a opinião política não tem nada a ver com futebol. Acho que não tem que relacionar essas duas coisas. Afinal, o que o cara é dentro de campo é o que importa. O que ele faz da vida dele, ele faz. Com o salário dele, com o dinheiro dele, com a fama dele. As pessoas fariam as mesmas coisas. Elas comprariam as casas, carros, fariam festas. Sonegariam imposto. Que não tá errado. Que não tá errado, porque a gente é roubado mesmo. Ele nem mora no Brasil, tem que pagar imposto pro Brasil. E outra, essas mesmas pessoas que torcem pra ele se machucar, que torceram contra o Neymar, são as pessoas que são a favor do aborto. Pensa nisso. Invejosas, inclusive. Eu acredito que o Brasil é uma grande seleção, certo? O Neymar é um dos poucos jogadores que honrou o que o Brasil é depois da Copa de 2010. Foi o único que se entregou até 2018, quando se tinha uma seleção realmente competitiva. Mas até então ele era o cara da seleção, ele jogou sozinho por muito tempo, se lesionou. A gente tem que levar isso em consideração. Ele machucou, ele não é mais o mesmo homem que era antes. Ele tem 30 anos de idade, então não dá pra gente esperar o mesmo futebol. Se a gente for comparar a carreira do Neymar com a do Ronaldinho, que jogou 2 anos bem no Barcelona, 2 anos da carreira inteira dele, o auge dele foi 2 anos, o Neymar que vem jogando desde os 17 até os 30, nós temos alguma coisa errada, algo não tá certo aí. As pessoas não assistem futebol e têm memória curta, então. Mas essa é a minha ressalva. Neymar do Barcelona é o melhor jogador do mundo. Não foi melhor do mundo por injustiça. Não, porque a bola de ouro é só o Messi, Cristiano Ronaldo, Messi. Foi injustiça. Naquela temporada ele foi líder de assistências, ele foi artilheiro junto com o Messi, com os mesmos números, fez gol na final. Deveria ter sido o melhor do mundo. E dá pra gente perceber que é uma máfia quando a gente pensa que o Neymar, naquela temporada de 2015, não ganhou a bola de ouro e o Modric ganhou sendo vice da Copa do Mundo, fazendo nada com a Croácia. Esse é o meu comentário. Fui refutado aqui ao vivo, a Argentina derrotou a Holanda, mas não, foi um jogo bom. Ali no final a gente conseguiu perceber ali que mais uma vitória do Messi ele mereceu. E eu não sou vira-lata não, cara. Eu acho que o Messi ele tá se esforçando aí pra merecer esse Mundial, mas se levasse eu acho que seria merecido sim, até porque o time ele vem passando no sufoco, então ao mesmo tempo que a gente não gosta da Argentina, a gente tem que reconhecer que ela tá dando sangue aí nos últimos jogos. Cara, um detalhe, uma coisa que Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar têm em conjunto é que mesmo os caras sendo fitness e bem aplicados, eles não têm a quantidade de copas que o Ronaldo gordão barriga de cachaça tem. E também outra coisa é que essa é possivelmente a última Copa dos 3, né? Infelizmente pro Neymar já deu, apesar de que eu espero que ainda ver ele novamente uma Copa. Mas o Messi, acho que o Ronaldo também já falou alguma coisa assim. Até porque eles já estão velhos também, né? São as estrelas aí do passado. Mas parando para pensar, pode acontecer uma final bem simbólica, cara. Como fechamento de cerimônia desses dois em Copas, né? Pode ser um Portugal e Argentina no final, cara. A gente finalmente saberia quem que é o, vamos dizer assim, entre aspas, o mais digno. Mas como falou, eu ainda acho que a final vai ser Argentina e Inglaterra, então não acho que Portugal vai aguentar, por mais que esteja me surpreendendo também. E o último ponto da noite aqui, eu deixei aqui. Brasil perdeu, faz o L. Ah, não, isso aqui é pra depois. Tal qual a vida agora do brasileiro vai se voltar a ser enrabado pelo governo, e tal qual num dia de Copa, né, que é pra tirar os olhos das pessoas,
o Haddad foi nomeado como ministro da Fazenda, então a gente já tomou no cu com muita força. O brasileiro ele poderia ter tido um pingo de alegria depois de literalmente anos de só ser explorado e nunca ter alegria pra nada, né? Infelizmente, mais uma vez vai ficar na vontade. Inflação, problemas aí. Mais uma vez a gente vai ficar naquele eterno sonho, naquela eterna frase que a gente fala desde 2003, né? Que é na próxima Copa o Hexa vem. Infelizmente é uma frase que parece até lenda urbana. É duro. E o que vocês acham aí, cara? Copa é pão e circo, cara? Será que a gente vai voltar a ver o Brasil ser feliz, nem que seja por um minuto, enquanto a gente é roubado e zoado pelo governo, cara? Um possível Hexa? Vai ter Hexa realmente em 2026? Curto e grosso. Não vai ter Hexa em 2026. Se o Brasil não conseguiu ser campeão em 2018, com a melhor seleção que ele conseguiu montar desde 2002, e não conseguiu passar pela Croácia, que só se defendeu. Hoje, com as opções de técnicos que nós temos, nós não vamos ser campeões. Não temos jogadores para substituir o talento que o Neymar agrega para a seleção brasileira. Os jogadores jovens são bons, mas eles por si só não são o suficiente para dar o Hexa para o Brasil. Jogador mais overrated, mais superestimado novato. Endrick do Palmeiras. Eu imagino que vai ser um próximo Vinícius Júnior, mas como falou, Vinícius Júnior não é melhor que o Neymar. Exatamente. O Endrick ele ainda tem um pouco a demonstrar em questão individual, disputando uma liga mais forte. Essa é a questão, não é o fato de ele atuar no Brasil, é que os campeonatos brasileiros eles não são muito competitivos. Os argentinos são campeões em várias edições da Libertadores, porque primeiro a Conmebol é na Argentina. Nós fomos roubados diversas vezes na Libertadores. Eles batem pra caramba e os jogadores bons da Argentina não atuam na Argentina. Então, se a gente não consegue vencer do pior, do limbo da Argentina, então a gente não tem como disputar uma Copa do Mundo. Cabe uma ressalva: somos muito roubados diversas vezes contra os argentinos. Vou ter que entrar em discussão com você de novo. Eu acho que sim, cara, o Brasil é extremamente forte. Tal qual, por exemplo, é verdade que a Conmebol é a Argentina e que a gente sempre levou nabo em competições sul-americanas, mas isso vem mudando. Por exemplo, desde 2019 só dá brasileiro em final. E esse ano, mas ano que vem, 2023, vai ser time brasileiro de novo campeão da Libertadores. Qual vai ser? Não sei. Mas esse brasileiro de novo, a gente tá voltando a ganhar força no futebol sul-americano, porque, como eu falei no momento das escalações, o Brasil tem muito jogador top ainda no Brasil mesmo. E os caras simplesmente ignoram, cara. Eu acho que até por isso que a gente meio que tá superando os rivais. Você olha, por exemplo, a Copa Libertadores. Olha os times que vão jogar a Libertadores 2023, cara. O Deportivo Pereira, o Carabobo e mais uns times que eu nem sabia que existiam. Esses caras vão ser todos eliminados, cara, e até as quartas de final a Libertadores vai parecer a Copa do Brasil. Porque o Brasil vai dominar tudo nesse sentido. Mas cabe lembrar que a partir de 2019 os times brasileiros não se enfrentavam mais. Antigamente a Copa Libertadores ela tinha um esquema de colocar os brasileiros para se enfrentarem, argentinos e uruguaios para se enfrentarem, para não ter uma final daquele país. Mas isso mostra ainda mais que existem dois times no Brasil, somente dois times no Brasil, que são fortes de verdade, que tem um coletivo muito bom, que é o Palmeiras e o Flamengo, que desde 2019, junto com o Santos, eu não sei como que o Santos conseguiu vencer de 3-0 do Boca Juniors, mas ali o Santos a gente pode desconsiderar porque foi um caso atípico. Somente Palmeiras e Flamengo são times fortes no brasileiro atualmente. Mas pegando a Libertadores 2020, cara, tirando a final, cara, a campanha do Palmeiras foi relativamente falando fácil, cara. De certa forma foi de 2022 com o Flamengo. O adversário mais difícil ele foi o Atlético Paranaense e o Corinthians, que tava com uns 10 caras lesionados, né? Então a gente já teve que apanhou com o time em reserva. Então, sim, é verdade, ainda os dois melhores, mas eu falo que mesmo se Flamengo e Palmeiras não jogassem Libertadores, esse ano ainda ia dar time brasileiro. Aí eu
vou ficar na dúvida porque depende bastante do time, né? A gente tem aquela coisa de querer ganhar Libertadores, a gente joga Libertadores como se fosse Copa do Mundo. Mas depende bastante do time, do técnico. Um time que era muito bom, que eu gostava pra caramba de ver o futebol, era o Grêmio. O Grêmio do Renato Gaúcho. Jogava muito, mas hoje em dia não tem um time que tenha um futebol coletivo daquele jeito. O jeito do Palmeiras jogar é feio e Mas é extremamente seguro. É seguro, Funciona, é feio, funciona. O Flamengo, ele tem um estilo um pouco melhor, só que é um estilo mais agudo, lembra a seleção, é aquela de correr e chutar pro gol, não tem um esquema tático coletivo como o do Renato Gaúcho. Eu acho que esse foi, de verdade, o melhor time que o Brasil já viu nos últimos 10 anos aí, que enfrentou o Real Madrid, inclusive, na final do Mundial. Aliás, é verdade. Os caras falam que, por exemplo, o Palmeiras foi o que mais chegou próximo de ganhar o Mundial com o Chelsea. Negativo, cara. O Grêmio e o Flamengo do Jorge Jesus chegaram muito mais próximos, cara, de ganhar o Mundial. Porque o Palmeiras conseguiu perder. Concluímos essa pauta aí? Falta uma pergunta. Eu vou perguntar, acho que é a mesma pergunta que você está pensando. Fala aí. Eu silenciei o nosso amigo da CBF, acho que ele esqueceu, mas eu não esqueci. Agora que o Tite ele quitou da seleção, fica o lugar do técnico. Mas como a CBF é uma máfia, então a gente espera Guardiola, uns caras mais tops, e na verdade quem pode ser o próximo técnico é Mano Menezes e Fernando Diniz. Quem que vocês acham que realmente vai entrar, cara? Uma opção que eu gosto muito, eu acho uma opção viável, até porque ele está livre no mercado e ele é um técnico que o que ele procura é a oportunidade de poder montar o time do jeito que ele quer, com os jogadores que ele quer, e é por isso que ele não é técnico de times brasileiros atualmente, por conta do orçamento. Jorge Sampaoli, ex-técnico da Argentina em 2018, venceu da França na semifinal por 4-3, era uma seleção muito aguda, muito forte. O estilo do técnico é muito bom, é aquele que joga pra frente, tá perdendo de 4-1, 4 atacantes, tá perdendo de 4-1, continua com 4 atacantes. É um cara que não muda o jeito de jogar pela situação do jogo. Acho que é isso que falta para um técnico no Brasil, que confia no seu próprio estilo de jogo. Tá, e vamos lá, esse que você queria, mas conhecendo a CBF como máfia, quem você acha que eles vão levar? Mano Menezes. Ou Dorival. Ah, não, Dorival ainda seria bom demais, cara. Vamos lá. Cliff, quem você gostaria, você que manja bastante futebol, e quem você acha que vai entrar na seleção como técnico? Tá de sacanagem comigo, né? Legal, isso responde o nosso especialista em futebol. Uma parcial dos 3 técnicos mais votados para ser técnico da seleção. É verdade. Os 3 mais votados. Primeira opção, Pep Guardiola com 32% dos votos. Abel Ferreira em segundo com 26,6%. E Jorge Jesus com 10,55%. Cara, flamenguistas vão me odiar, mas, cara, o Jorge Jesus ele só deu certo no Flamengo, cara. E outra coisa, e quem conhece o campeão, eu ia falar, quem conhece o campeonato nacional português, cara, sabe que literalmente o Benfica é o Boca Juniors dos caras, então eles que sempre ganham tudo. Vez outra, no máximo, o Porto, que é o River Plate dos caras, dá alguma coisa ali, dá uma bola dentro. Então, é isso aí, o Jorge Jesus não é um bom nome. Quem que eu gostaria? O Guardiola realmente é um nome perfeito, na minha opinião. Nessa eu vou na onda da galera. Mas, sinceramente, conhecendo a CBF como os caras sempre me decepcionam, eu já quero dizer muito bem-vindo e parabéns, Fernando Diniz, como técnico. Não, tem o Lisca também. Tem o Lisca, Nossa. tá na briga ali. Então, parabéns aí. Eu quero muito ver você com o Brasil com 80% de bola, 50 chutes a gol, perdendo de 2-1 a Copa do Mundo, cara. Parabéns aí, Fernando Diniz. Acabou